Este programa conta com o apoio da Tá Na Hora Service Limitada. Ora viva, boa noite, seja bem-vindo ao programa Olho Visionário. Nós, a partir deste momento, entramos na sua casa pelos nossos canais digitais para poder trazer aqui mais um programa da nossa VTV e nós vamos fazer análise daquilo que são os assuntos que marcam a atualidade nacional e de Vilanculo em particular. E hoje nós vamos fugir a regra, trazemos aqui dois painelistas residentes, falo-vos do Josias Murur e do José Felipe, que vamos discutir com eles dois pontos importantes. O primeiro ponto tem que ver com a aparição do chefe do Estado na última quinta-feira, dia 4 de março de 2021, trazendo aqui novas medidas a serem adotadas no âmbito da prevenção da pandemia da Covid-19 e também no âmbito do estado de calamidade pública no qual nos encontramos. O segundo ponto que vamos tratar é relacionado com o início da campanha de vacinação contra a Covid-19, usando aqui o mecanismo da vacina oferecida pela República da China. Falamos do mecanismo Sinovac, que nós vamos discutir aqui com os nossos painelistas e vamos trazer a análise profunda daquilo que é este processo de vacinação, a sua importância e também os impactos que pode trazer dentro daquilo que é a luta contra este mal que nós todos estamos a combater a nível mundial. A partir deste momento, quero apresentar aos meus panelistas e pedir a eles para que possam apresentar aquilo que são os seus fatos da semana. Boa noite, José Felipe. Muito boa noite, colega, senhor apresentador, colega Josias. Boa noite, Josias. Boa noite, colegas. Bem-vindos ao programa. Neste momento, quero convidar a si, caro telespectador, a acompanhar o fato da semana do José Felipe. Bom, eu escolhi como fato de semana, depois de estar acrescido mais um ponto, trata-se de manutenção do troço handling e armazém. Estamos a falar do coração da cidade de Vilanculo. É um assunto que vínhamos sempre clamando. Eu penso que já chegou o momento daquela via ser observada com rigor e é o bem para os munícipes, é o bem para os mercantilistas que estão no local, que estão a vender naquela área. É uma obra, é uma obrigação do Estado e estamos de parabéns porque as obras já arrancaram. Esperamos a um trecho estará tudo reabilitado. E só para crescer, os empresários de Vilanculo respiram já de alívio, sobretudo para a banca BCI. Já se reabriu lá uma porta especial para esta camada dos empresários, para poderem irem colocar as suas poupanças, movimentarem os seus capitais monetários naquela porta especial. A semelhança do BIM. BIM já tinha um balcão especial de atendimento para os empresários. Estamos a crescer, Vilanculo mais um ano e estamos a avançar para frente. Estamos de parabéns. Agora, José Felipe, em termos desta estrada que está sendo reabilitada, que ganhos pode-se esperar em relação a isso? Bom, pelo menos sobre a mobilidade, porque nós clamávamos sobre mobilidade cheia de buracos, por aí assim, e criava transtorno para os automobilistas, não só como o próprio peão. Então, com esse trabalho e tratamento da estrada, nós estamos a dizer que é um asfalto na totalidade, mas sim, é um reparo que vale a pena esse reparo de tapar os buracos, colocando lá alcatrão, as pedrinhas e tal. Cria uma mobilidade satisfatória para o bem de automobilistas, tanto como para os peões. Outra questão dentro desta mobilidade que era condicionada é o fato de, ao mesmo tempo, encontrar-se buracos e também estacionamento ou parque de estacionamento para motociclistas. Falamos dos homens de chopela. Qual é a sua visão em relação a isso? Bom, a questão de homem de chopela é a questão de organização sobre a postura camarária. Já falamos tantas vezes via rádio, via televisão aqui, em que o Conselho Municipal deve criar mecanismo de criar, como podemos dizer, rotas, como se chama aquilo na linguagem de trânsito, né? Em que um carro vem num sentido e só pode ser naquele sentido. Nunca haver o outro sentido ao contrário que possa criar um embaraçamento. Não só sinais de trânsito, precisa-se com muita urgência. Já havíamos falado sobre este assunto. Eu penso que urge a necessidade, depois daquele trabalho da estrada, criar condições que os chopelistas devem ter um e único sentido e nada ao contrário, não haver estacionamento de um outro lado. Quando entra, por exemplo, tem que ser do outro lado. Nunca haver um entroncamento, sobretudo a mesma rota. Muito obrigado. Josias Murur, boa noite. O seu fato da semana? Mais uma vez, boa noite. Para mim, fui buscar as declarações do André Majanguessa Júnior, quando ele aparece em espécie de porta-voz
da junta militar. Ele lá deixou recomendações, entre aspas, posso assim dizer. Ele aparece a dizer que ele, como moçambicano, também vê a necessidade de existir paz na sua totalidade, sobretudo na zona centro, e para que isso haja, ele pede com que haja uma amnistia para os militares da junta militar, e ele também voltou a dizer que brevemente, né, iríamos saber onde é que está o Nhongwe. E não só, ele diz que ele também está numa altura de entrar em acordo para que haja uma trégua definitiva, e isso significa o calar das armas. É isto que o povo moçambicano precisa, afinal de contas. Não é ético para quem sai de Maputo em direção a Nampula ou Zona Centro, Norte, não é? Talvez com o coração na mão, pensando que talvez durante o percurso por aí pode soar um tiro que em algum momento pode vir ainda a tirar a vida. É isto que nós precisamos, é esta paz que nós precisamos. Afinal de contas, nós sabemos do princípio que a junta militar pertence a um partido, que é o partido Renamo. Temos um exemplo concreto dos outros partidos que são partidos armados, são partidos sem armas. Afinal de contas, política, o que é? Discutir o bem-estar da sociedade não precisa discutir-se com o som das armas, mas sim pela boca. Verbalmente pode-se discutir. Agora, esta saída do André Machangaíssa das matas e apresenta-se para poder falar como se fosse porta-voz da junta militar, essa seria uma estratégia encontrada pela junta militar para comunicar-se da melhor forma possível com o governo, ou ele falou daquilo que são os anseios dos outros irmãos que estão nas matas aliando-se ao Mariano Nhongwe? Não, segundo a minha opinião, olhando aquilo que é a posição do André Machangaíssa e a relação que existe entre ele e o Mariano Nhongwe, eu entendo que, se calhar, ele está em espécie de porta-voz. Eu sei muito bem que, aliás, existe essa possibilidade de ele ter sempre contato com o Mariano Nhongwe. Se calhar, os dois são pessoas que mais se entendem. Talvez um com o outro se entenda melhor. Se calhar, esta pode ser uma forma, não é, boa, não é? Ele que vem ao encontro do governo para negociar todos esses elementos que ele andou a citar. Então, se o governo mostrar essa vontade, que na verdade a retirada desses homens de lá das matas, onde estarão numa boa harmonia junto das suas famílias, sem olhar aquelas irregularidades que eles cometeram atrás, falo daquelas matanças, porque eles cometeram um crime. Se o governo garantir que para eles talvez não poderão ser levados à barra de justiça como tal, e aquilo serão perdoados da mesma forma que aconteceu durante a guerra dos 16 anos. A maior parte deles voltaram ao convívio das suas famílias, e de lá o que nós notamos o calar das armas até há um tempo. Professor José Filipe, dentro dessa questão colocada, qual é o comportamento que espera que o governo possa tomar diante dessas medidas ou dessas exigências? É assim, o governo, o que é um governo? É um grupo de indivíduos que tem o seu plano, seus objetivos numa sociedade para o bem-estar, para a condução daquela sociedade. Por isso nós temos o governo de Moçambique, a República de Moçambique. Sobre este assunto, lembro-se que no passado dizia-se que mandou-se uma carta para o Presidente da República, vindo da junta militar, com certas exigências. Nós temos que lembrar bem. E essas exigências nunca foram anunciadas. Então, o governo, para mostrar a pujança que é o governo do povo, governo a dirigir, eles têm que ter uma estratégia de esperança, porque não é só esperar e ver uma carta. Okay. Não é uma embaixada, é um grupo de indivíduos que está a sabotar o país. O governo arquivou aquela carta. Então encontrou-se esse mecanismo do Marco Mazzoni, levar aquele cidadão para ele ir explicar, afinal de contas, a junta militar, o que precisa. Okay. Então chegou o momento.
Chegou lá, anunciou. Estou certo que aqueles 3 pontos anunciados pelo André Machanguese Júnior é aquele dossiê da carta exigida pela Junta Militar. Lembra-se de que ele exige que a Assembleia da República deve aprovar uma lei de amnistia. Porque eles têm medo de ser armados. Pensam que vão ser presos. Devem retirar todos os homens que estão ao longo da estrada, porque é uma ameaça. Um homem qualquer, quando sai com uma arma, é preso, até pode ser morto. Tem muita razão. E a integração no processo da DDR. Há muita lógica. Então, sendo assim, que futuro esperamos? Se o governo, neste caso, aceder esses 3 pontos, estou certo que, segundo o anúncio do André Machanguese, em breve trecho, vou informar, dizer onde está Mariano Nhongo, é que o dossiê basta ser aceito, o Marco numa zona, há de ir buscar Mariano Nhongo também está Depois, na há um DDR. ponto muito interessante que ele citou lá também, a retirada daqueles militares russos, ou seja, do governo que estão lá, para que esses homens possam sair. E isso é uma boa estratégia, porque existe uma desconfiança. Medo. Desconfiança e o que medo. discutíamos na semana passada. Sim, desconfiança e vai o sair medo. com esta... Sim, em algum momento, quando há um disparo, ficamos sem saber quem que está a disparar. Ok. A pessoa que está lá, em algum momento, também aumenta. Muito obrigado. Vamos agora olhar para o nosso primeiro ponto marcado para o dia de hoje. Eu dizia que o primeiro ponto seria a análise da última aparição do Presidente da República, Sua Excelência Filipe Jacinto Nunes, no âmbito da sua comunicação à nação em relação às medidas a serem tomadas para a contenção do coronavírus no estado de calamidade pública no qual nos encontramos dentro do país. Quero olhar para esta aparição com os meus painelistas e procurar saber deles qual é a análise que fazem desta última aparição e das medidas tomadas nesta última aparição do Presidente da República. Começo por si, José Filipe. Eu penso que é mais um plano de lição de chefe de Estado que ele está a cumprir, porque, afinal de contas, essa aula começou há muito tempo a nos dar. Cada vez que ele aparece, traz nova lição, aprendizado para o povo moçambicano. Uma vez diz que o povo que existe nesse país cabe no coração dele. Ele sempre está próximo do seu povo, trazer as estratégias de como contornarmos a situação do Covid-19. Estamos de parabéns, nós, como povo moçambicano, não só agradecer ao chefe de Estado, sobretudo, suas estratégias em forma de comunicação com a nação. Lembra-se que só fez um curto de tempo, mas falou muita coisa. Manutenção daquelas todas as medidas achadas que não era o momento oportuno e só colocou 2 pontos mais importantes. A retoma das aulas para todo o subsistema do ensino e a situação de futebol. Mas também deixou uma chega. A situação do futebol inicia a fazer o treinamento. Algo acontece do errado, temos que parar. Isso também vai acontecer na educação, não há dúvida. Pese embora as condições foram criadas e estão sendo criadas até agora. É momento de agendar, agradar as massas e repararmos seriamente com o processo de educação no país. Porque, irmãos, uma sociedade sem educação, 1, 2 anos, estamos a amputar a sociedade. Eu penso que houve uma questão de uma alerta muito clara, uma lanterna que caiu para o povo moçambicano, sobretudo na pessoa do Presidente da República, com a sua equipa científica, para ver este assunto do dia 19, uma abertura oficial e no dia 22 arrancar as aulas a nível nacional. Obrigado. Qual é a sua visão, antes de eu colocar a minha primeira questão, qual é a sua análise em relação à última aparição do chefe de Estado, Josias? Bom, olhando aquilo que foram as palavras do Presidente da República, eu quero acreditar que ele voltou a tomar essas medidas como tal, olhando aquilo que foi a evolução, não é, da própria pandemia como tal e o comportamento de alguns irmãos nossos moçambicanos. É uma medida certa, porque imagina se ele tivesse dito, ok, vamos relaxar certas medidas e quando os casos por outro lado também evoluem, então isto talvez estaríamos talvez num estado muito avançado e muito crítico. Muito obrigado. Aproveitando a deixa aqui do José Filipe, que falava da necessidade de retomar as aulas, por acaso a educação é a base do desenvolvimento de uma nação, e para não ter que comprometer de novo o calendário escolar do ano 2021, que estratégias podem ser tomadas, tendo em conta que as escolas são um lugar com mais aglomerados. No princípio desta pandemia, em março, do ano passado, em março, o presidente antecipou a interrupção das aulas presenciais, porque era uma das medidas que valeu bastante
na contenção da propagação do coronavírus, mas agora voltou a devolver os alunos à escola. Há essa necessidade, sim, de voltar-se à educação, mas que estratégias devem ser usadas para garantir que este pessoal, falo dos profissionais da educação e também os alunos que estão em grande número, possam ser poupados desta doença? Claro, as estratégias já foram adotadas, sem dúvida, o Conselho de Ministros já aprovou, com base no decreto. O Ministério Pelouro da Educação, na pessoa do Ministro da Educação, já lançou todos os mísseis para todas as províncias, sobretudo a reunião com os diretores provinciais, para dar exatamente material necessário, instrução necessária, para tornar fácil a estratégia básica para este processo de arranque das aulas de 2021. Sobretudo, quero aqui me citar sobre a organização de turmas. Estão em número muito reduzido, 20 a 25. Há a perspectiva de algumas turmas terem que assistir às aulas 3 vezes por semana, como fizemos a partir de outubro para o dezembro do ano passado. As estratégias foram desenhadas. E um outro propósito que eu, finalmente de tudo, para evitar no máximo a transmissão de coronavírus aos outros, como posso dizer, suspensão de algumas disciplinas que estão levantando polêmica, mas não sou eu a discutir sobre tudo, e essas cadeiras de educação física, TICs, mas inglês, essas estratégias não evitam o contato entre o aluno com os professores e também o contato dos alunos no chapa com a comunidade? Tá a ver o que Que é outras isso? estratégias nós podemos trazer nesta... Mas deixa que eu termine. Fora de suspensão dessas cadeiras, é suspensão, não é abolição, porque chegará um momento de avaliarmos, ver que já é possível, poderão ser reintegradas. Okay. O ponto principal é sobre higienização das carteiras ou de sala de aulas, em que logo todo o aluno que estudava no curso noturno matricula o curso noturno, mas ele será encaminhado para o ensino à distância, que é o chamado programa PEST. Okay. Então, aquilo aí facilita o quê? Terminou o turno da tarde, então pronto. Mesma questão. Como é que olha para esta retoma das aulas, tendo em conta que nas escolas tem maior número de pessoas concentradas, falo dos professores e dos alunos, e estamos em todos os subsistemas de ensino, desde a escola primária até as universidades, estão com aulas presenciais. Como é que olha para esta questão de um sítio onde tem maior número de aglomerados estar a retornar para as aulas, mesmo sem ser beneficiário da vacina, ou não estar no grupo prioritário dos que vão receber a vacina do Covid-19? Bom, olhar naquilo que é a aglomeração do estudante, ou seja, do aluno nas escolas, eu julgo que talvez uma das estratégias seria a rotatividade, por exemplo, do próprio aluno, do próprio estudante. Por exemplo, para o ensino superior, não são todos que regressam, não são todos os níveis que regressam na mesma altura, ou seja, ao mesmo tempo. Okay. Existem, se calhar, do terceiro, quarto, do primeiro e segundo também poderão reaparecer numa outra altura. Mas olhando, a minha preocupação maior talvez está no ensino geral, sobretudo no ensino primário. Se nós formos olhar para o ensino primário, a preocupação minha é: será que para o aluno de primeira a segunda, aliás, de primeira a sétima classe é mais responsável em relação aos adultos, não é? Por exemplo, os adultos das escolas secundárias. Isto porque, se nós formos a ver, há uma tendência de melhoramento de sanitárias nas escolas secundárias, e nas escolas primárias, não. E é lá nas escolas primárias onde as crianças, em algum momento, não controlam. Essas não são pessoas com uma mentalidade possível, capaz de saber distanciar-se na sua totalidade. São pessoas que, quando saem ao recreio, vão todos ao mesmo tempo na casa de banho, e urinam fora de casa de banho, aglomeram-se. Agora, essa é uma minha inquietação. Por que melhora-se as sanitárias das escolas secundárias, mas para o ensino primário não? E esta classe é a classe mais vulnerável. Falo de primeira, segunda e terceira classe. Ok, tudo bom. Uma outra preocupação minha, é claro que o professor poderá buscar um pouco de primeira classe, um pouco de segunda classe, para aquelas crianças que não tiveram quase nada para a primeira classe. Agora, a pergunta é: será que esta criança que não apanhou quase nada na primeira classe terá uma
capacidade tal de assimilar matéria de primeira e segunda classe. É claro que não pode se paralisar, segundo aquilo que dizia o colega, em nenhum momento pode se paralisar as aulas ou a educação durante um período longo, que nem 2 anos. Seria Moçambique, talvez num nível muito baixo de escolaridade. Agora, a preocupação minha é esta. É claro que as escolas devem retomar, mas há que olhar também essa camada vulnerável. Cogita a possibilidade de colocarmos imunizantes nos alunos, ser um grupo próximo a receber essa vacina imunizante, os alunos e os professores? Bom, os alunos talvez, como já se disse, talvez a Comissão Técnica Científica, eles é que têm melhor matéria no que refere a isso, porque fala-se dos 0 aos 15 anos de idade, esses não podem receber a vacina. Mas se nós formos olhar para as escolas secundárias, não é? Nas escolas secundárias, há casos que encontramos lá alunos com idade que compreende dos 18, ou seja, dos 16 até 20 e tal anos. Talvez neste nível há uma necessidade de vacinar-se este grupo, não só também para as escolas, aliás, para o ensino superior. Para o ensino superior tem muitos estudantes de vários cantos. Mas um parênteses, eu não sei se percebi bem sobre o que estava a colocar, sobretudo aglomerados. Procurava-se aqui estratégias para, sobretudo, não haver aglomerados, ou havendo aglomerados, qual a estratégia? Eu estava a explicar há pouco tempo. O Ministério da Educação definiu com base no seu plano estratégico emergente. Os alunos não vão se fazer durante toda a semana na escola. Está claro isso. Vão 2, há turmas que vão 2 vezes por semana, há turmas que vão 3 vezes por semana, e há professores que vão trabalhar até sábado. Para permitir essa rotatividade não acumular lá na escola. E nós já temos experiência sobre esse grupo de alunos do ensino, primeiro ciclo, segundo ciclo do ensino secundário, a partir de outubro, como disse o chefe do Estado, até dezembro do ano passado, que as infecções não foram assim mais altas. Fator que permitiu que este ano houvesse o reinício das aulas. É mais ou menos isso que eu queria dizer. Mas reparando sobre o ensino primário, eu queria concordar com o colega, né? Reparar para essa faixa etária das crianças. As crianças vão trocar máscara, não há dúvida, lá na escolinha. Vão trocar máscara, chegar em casa, vamos dar carro às nossas crianças em vão. Por que trouxe máscara diferente? Mas a culpa não é daquela criança. O problema é daquele ritmo de brincadeira que eles vão ter lá. Exato. Mas então está aí um grande desafio que é o trabalho do professor para conseguir colocar na linha essas crianças aí. Muito obrigado. Vamos agora olhar para um breve intervalo. Nós voltamos já para discutir o nosso segundo ponto aqui no nosso programa Olho Visionário. Quero pedir a si, caro internauta, a si, caro telespectador que está nos acompanhando neste momento, para que possa partilhar este vídeo e possa convidar mais pessoas para que possam vir assistir aqui ao nosso programa de debate. Voltamos já com mais temas. Bem-vindo ao canal Vilanculo TV. Acompanhe notícias, entretenimento e desporto. O nosso objetivo é manter o telespectador informado de tudo o que acontece em Vilanculo e no nosso belo Moçambique. Siga-nos nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube e Twitter. Não se esqueça de partilhar os nossos conteúdos para juntos crescermos. Liga-te à sua TV online. Pois bem, voltamos para a segunda parte do nosso programa Olho Visionário e vamos olhar para o nosso segundo ponto de uma forma muito breve. E dizíamos que o segundo ponto tem que ver com o início da campanha de vacinação na segunda-feira última, dia 8 de março de 2021. E nós queremos olhar para este processo aqui com os nossos painelistas para saber qual é a análise que fazem em relação ao decurso do mesmo. Começo por si, Josias Murur. Que análise faz do processo de vacinação que já iniciou contra a Covid-19? Bom, este é um processo normal. Mas olhando a classe dos enfermeiros como tal, faz sentido porque são esses que estão na linha de frente. Estando eles na linha de frente, são eles que lidam com o doente como tal, da própria doença que é a Covid-19. Então, segundo a minha opinião, não iria fazer sentido se talvez olhassem uma outra classe ou um outro grupo diferente desses. Faz sentido. E também vimos alguns idosos também a receber essa vacina. São desses também que a sua imunidade, em algum momento, eles não têm uma imunidade forte, não têm uma imunidade possível de defender-se com qualquer infecção no organismo. É uma boa nova para nós. Uma boa nova. José Felipe, qual é a sua análise em relação ao processo de vacinação
e da forma como está sendo feita dentro do nosso território nacional? Bom, primeiro dizer que nós já abordamos sobre primeiro a chegada da vacina em Moçambique, foi um ganho muito importante, e o governo de Moçambique procurou planificar como seria a distribuição desta vacina em todo o país. O processo em si, reparando ele como processo, eu penso que foi administrado corretamente, atendendo que em todos os locais programados a vacina lá esteve presente na hora exata, e a cerimônia oficial aconteceu de fato, como dizia na data em epígrafe. Dá para louvar o esforço dos profissionais da saúde, sobretudo os técnicos do nível central, provincial, distrital, conseguiram fazer chegar a vacina até no posto de saúde, onde as pessoas foram formadas para poder atender essa camada prioritária. Eu penso sobre o processo em si, não há motivos de alarme, estamos a acompanhar como ela é administrada, sobretudo obedecendo prioridade. Dizia o colega há pouco tempo que também viu alguns idosos, mas nós sabemos que a prioridade é de enfermeiros. Se de facto tem um leque lá naquela comunidade, naquele destino, naquela cidade, velhos já identificados e também para poder ser vacinado, eu penso que estava tudo planificado e vamos à frente. E esperamos que próximos lotes de vacina reparem também para outras prioridades, pelo qual será definido com o Ministério de Saúde ou a equipa científica. Eu ia querer colocar essa questão para vocês, sendo analistas, queria saber para vocês, na vossa ótica, qual que devia ser o próximo grupo a ser dado esta vacina imunizadora do Covid-19? Josias? Bom, para mim, segundo a minha opinião, talvez o segundo grupo prioritário como tal, se nós formos olhar agora, dia 22, vão retomar as aulas no ensino geral e para o ensino superior já retomaram-se. Talvez seria o professor. Isto por quê? Porque o professor lida com pessoas de diferentes cantos. E, em algum momento, há uma necessidade do professor ir ao encontro do próprio estudante. Falo do ensino primário, por exemplo. Há casos que o professor tem que se fazer ao encontro do próprio aluno, não é, para ditar uma e outra coisa que talvez o aluno, naquela altura, naquele momento, não é capaz de perceber. Então, aproximando o professor, talvez por um lapso qualquer, pode soltar saliva por aí, não é? E aquilo já seria um meio tal se for um professor, talvez já infectado, seria talvez uma forma já de propagar o próprio vírus. Talvez seria o professor, não é? Não deixando também a nossa polícia. A polícia também é a polícia que é o garante do bem-estar da sociedade, que a qualquer momento, a qualquer hora nós vimos, é de dia, é de noite, a polícia está aí a tentar tranquilizar a sociedade. Então há uma necessidade também olhar também para os polícias. Partilha da mesma ideia? Bom, eu estaria a colocar a minha opinião obedecendo um certo critério. Primeiro é de reparar a prioridade, porque o que nós assistimos foi de que existem grupos prioritários. Lembre-se que o chefe do Estado, quando anunciou a retoma das aulas, baseou-se em exemplos explicativos da evolução da pandemia de outubro para dezembro. Ok. Teve como uma base. Então, eu creio só da necessidade de que mesmo a comissão científica vão ter esta base de ver exatamente a eficácia da vacina para este grupo que já tomou. Ok. Para vermos exatamente como vai comportar esta vacina. Claro, pode ser eficaz com todos os mecanismos já cientificamente declarados, mas temos que ver esses enfermeiros, como comportou esta vacina. Este professor também é necessário, mas o professor ele encontra-se em todo o quadrante do país. Há necessidades, mas eu gostaria que esperasse para vermos a evolução dessa camada prioritária. Agora, a eficácia seria bom ser provada dentro do indivíduo vacinado ou deve-se usar um outro método para poder provar isso? Porque temos aqui uma campanha de desinformação segundo a qual a vacina que nós recebemos pode não ser a mais eficaz de todas elas que foi produzida. Anda uma campanha de desinformação. Com certeza. Há esta discussão em que a Comissão Científica, o Ministério de Saúde já explicou perfeitamente os mecanismos, os objetivos. Por isso que foi administrada. Então vamos esperar e ver exatamente. Para provar o contrário, exatamente, este equívoco que existe na sociedade sobre a eficácia. Depois vamos partir para outro grupo. Sobre
esta situação de eficácia, nós sempre temos um quadro de dita cópia, né? Europa, pode ser outros países, sempre já se discutiu. Mas nós tínhamos que reparar como analistas também para pensarmos a nossa realidade. Quando se fala de grupo prioridade, o colega que dizia criança na escola, 8ª classe, ou não, na escola secundária já tem 18, deviam se beneficiar, tudo bem. A Europa, este é o meu ponto de vista, a Europa é um continente velho. Lá definiu-se que tem que se vacinar o indivíduo de 18 anos para cima. Vamos perceber bem isso. Sim. Lá vamos encontrar adultos, idosos, por isso vão lá 80 e tudo mais. E nós copiamos isso para cá. A nossa base principal da população moçambicana é jovem. A pirâmide. A pirâmide, exatamente. É esse jovem que passa o termo panda, dia após dia está na rua. Ok. Para procurar o sustento de cada dia. Este é que tem maior facilidade de contato e propagação da Então, Covid. para si, os jovens deviam ser... Também tem que ser abrangido, como dizia o colega. Se estão na escola, eles fazem a rua, fazem os chapas, estão a ir à procura de vida, porque vão se formar. E aquele que faz venda ambulante. Então tem que vermos, e nas próximas vezes, invertemos um pouco esta situação. Porque nós velhos e idosos não temos em África. Há campanhas de informação em relação à vacina chinesa, que andam informações de que é a mais baixa em termos de capacidade de imunizar. Será que esta informação não nos afeta sobremaneira e o que devemos fazer em relação a isso? Bom, pode ser o caso de, olhando aquilo que é a fragilidade do nosso país, nós sabemos aquilo que Moçambique nós, sendo um país que está sob via de desenvolvimento, a probabilidade de recebermos uma e outra coisa que talvez não tenha lá, ou não tenha lá, posso assim dizer, uma boa eficácia, é maior. Mas não quer dizer que a vacina que nós recebemos não é eficaz como tal. Mas olhando naquele ponto que tu colocavas ao colega, será que olhando para aquilo que o professor sendo o professor na camada está no grupo desses jovens, seria este momento de o professor ser vacinado como tal? Por que é que não se pode esperar os resultados da eficácia da própria vacina na classe dos enfermeiros? Bom, eu não sei até que ponto esta coisa devia ser articulada, porque se não formos a ver, então há uma outra voz que talvez pode dizer, então estamos a usar um enfermeiro como cobaia. E testamos a pessoa que deve nos salvar. Sim, testamos a pessoa que deve nos salvar. Imagina se for assim dizer que não, aquela vacina não é eficaz. E até de exemplo, pode-se dar o caso de acontecer aquilo que aconteceu na Austrália, na semana passada. Morreram 2 enfermeiras, mas que estavam a receber vacina que tinha a ver com o Covid-19. E a Austrália paralisou. Tiveram que paralisar a vacinação. Okay. Porque ainda abria-se um espaço para fazer uma análise daquela vacina, se será a morte desses 2 enfermeiros existe uma relação com aquela vacina ou não, ou talvez porque foi uma mera coincidência. Agora, não sei, mas eu tenho certeza que se até este ponto continuasse com o processo de vacinação como tal, é porque a comissão científica terá feito primeiro uma análise, submeteram aos laboratórios, concluiu-se que a vacina é eficaz. Okay. Sim, não estaria aqui, se não estaria aqui também a fumegar essa informação falsa que diz que a vacina não é eficaz. Muito obrigado. Nós queremos agora colocar o ponto final ao nosso debate no dia de hoje. Agradecemos especialmente a você que esteve aí desse lado a acompanhar o nosso programa Olho Visionário. No final desse vídeo, por favor, subscreva-se, coloque seu like e partilhe com os amigos. Não esqueça de deixar o seu comentário para podermos crescer juntos. Somos a VTV, siga nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram e o YouTube. E nós vamos lá nos encontrar para mais programas. E nós marcamos nosso próximo encontro para o Olho Visionário na próxima sexta-feira, à mesma hora. Fique bem. Este programa conta com o apoio da Tá Na Hora Service Limitada.